Olá e seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Yuri Porto, educador canino, e por aqui a gente fala de cachorro. Hoje eu vou te explicar um pouquinho mais a respeito de uma ferramenta crucial, uma ferramenta muito importante para todo o trabalho de educação do seu cachorrinho aí na sua casa. A gente vai falar um pouquinho a respeito do clicker, tá certo? O clicker, ele é essa ferramenta aqui, tá? E assim como qualquer outra ferramenta que a gente vai usar na educação dos nossos cães, ela vai ser muito importante que a gente ensine o nosso cão o que ela quer dizer, como que ela vai ser usada e qual a finalidade dela. Mas antes de ensinar tudo isso para o nosso cão, nós precisamos entender todas essas questões e como que a gente vai aplicar isso na vida do nosso cachorrinho, tá certo? Então, o clicker, ele é essa ferramenta aqui, tá? Isso aqui é só um negocinho para prender, para ficar preso. A ferramenta em si é isso aqui. Ele é um botão, tá? Um botão que faz um som genérico. Esse som, especificamente. E eu tô apertando esse som e a Branca já tá ali balançando o rabinho. Isso acontece por quê? Porque esse comportamento... Lá vem ela, atrapalhar o vídeo. É, esse comportamento... Esse equipamento, ele vai servir, ele vai ser útil para a gente marcar os comportamentos adequados que o nosso cão apresenta. Ele vai servir para a gente capturar os comportamentos legais que a gente quer que os nossos cães repitam, tá certo? E mostrar para eles, indicar para o nosso cachorro qual que foi esse comportamento, tá bom? Ele vai ser um equipamento que vai dar precisão no momento do nosso treinamento. Um equipamento que vai ajudar a gente a mostrar para o nosso cachorro qual que foi exatamente o comportamento que ele apresentou que está sendo recompensado, tá certo? Mas por que é necessário isso para fazer essa precisão, para poder fazer esse sistema, né, de indicar para o cachorro qual que foi o comportamento adequado? A gente precisa disso porque muitas vezes o cachorro ele vai apresentar vários comportamentos em sequência, tá certo? E aí, às vezes a gente está com um petisco, por exemplo, para entregar lá para o cachorro quando ele faz o comportamento que a gente quer, sendo que quando ele apresenta o comportamento que a gente começa a levar o petisco para ele, quando a gente chega com esse petisco nele, ele já apresentou vários outros comportamentos. E aí esses vários outros comportamentos já tiraram o foco daquele comportamento que a gente queria recompensar. E aí quando a gente chega lá com o petisco, a gente acaba reforçando um outro comportamento que aconteceu um pouquinho depois do comportamento alvo, tá certo? Com esse marcador sonoro, a gente consegue ter precisão. Por quê? Assim que o meu cachorro apresentar o comportamento que eu quero, eu vou lá e marco. Eu vou lá e aciono esse equipamento, eu faço esse som e através desse som, né, por meio desse som, o meu cachorro entende que foi exatamente naquele momento que ele ganhou a recompensa, por mais que ela seja entregue posteriormente, tá certo? E aí, como eu falei, vai ser um equipamento de precisão que vai te ajudar muito a marcar o momento em que o seu cachorro apresentou o comportamento adequado, mas ela também vai ser uma ferramenta muito útil para situações onde o seu cachorro estiver distante de você durante o treinamento. Caso você esteja treinando algum comportamento que funcione à distância, ou caso você esteja treinando algum comportamento que o seu cão já sabe, mas você esteja ensinando ele a fazer com uma distância maior, vai ser muito importante que você tenha um marcador sonoro para poder indicar para o seu cão que aquele comportamento foi o adequado, que aquele comportamento era o que você queria, de forma que você não tenha que chegar perto para entregar essa recompensa. Porque muitas vezes, se o seu cão está distante, o trajeto que você faz até chegar perto dele para entregar a recompensa, ele já apresentou mais uma vez outros comportamentos, né? Assim como no exemplo anterior. Ou às vezes ele vê você se aproximando e se levanta e vai na sua direção também, e você já está recompensando uma outra coisa. E com esse equipamento não importa se ele fizer outras coisas depois do som, tá? Depois do marcador. O importante é que o marcador entre exatamente no momento do comportamento que nós queremos recompensar, tá certo? E aí, entendido para que funciona, entendido qual é a utilidade, a funcionalidade desse equipamento, vamos passar um pouquinho para as características dele, tá bom? A ideia é que ele seja um som genérico, tá? E que ele seja facilmente reproduzido, né? Então, assim, ele é um som genérico, é um som que não significa nada, nem para mim, nem para o cachorro. E eu posso reproduzir ele facilmente apertando o botão. Não importa quantas vezes eu aperte,
sempre vai sair o mesmo som. E isso é muito importante. É muito importante que o som ele seja sempre padronizado para que o seu cão entenda realmente que esse som significa que vem uma recompensa por aí, tá certo? Então, eu tô aqui falando com a Branca porque ela tá interessada aqui no marcadorzinho dela. Então, qual que é a nossa questão, né? Como que a gente vai fazer esse som, que como eu falei, uma das características dele é não significar nada. Como que eu vou fazer esse som que não significa nada passar a significar que o meu cão ganhou uma recompensa? A nossa questão, né? O nosso objetivo vai ser emparelhar esse estímulo, que não significa nada, esse estímulo neutro, certo? Desse som, com um estímulo que o cão já conhece e um estímulo que já signifique alguma coisa para o cão, tá bom? Então, como que eu vou fazer esse procedimento? A gente vai fazer exatamente como o Pavlov fez lá no experimento dele, tá certo? Como que foi o experimento do Pavlov? O Pavlov estava fazendo um experimento, não era nada a ver com adestramento, não era nada a ver com treinamento, tá? E não era nada a ver com clicker. Ele estava fazendo um experimento onde ele precisava de um cachorro no laboratório. E esse cachorro dentro do laboratório ele precisava ser alimentado para sobreviver. Então, toda vez que chegava o momento da alimentação desse cão, tocava um alarme no laboratório para os cientistas lembrarem de colocar a alimentação do cachorro, né? Eles estavam ali ocupados com outras coisas e aí, quando tocava o alarme, igual o alarme do seu celular que você coloca para tocar quando você tem que lembrar de alguma coisa que você tem que fazer, quando tocava esse alarme, os cientistas iam lá, pegavam a ração, botavam para o cachorro. E aí o que começou a acontecer? O alarme, que inicialmente não significava nada para o cachorro, não significa nada para o cachorro, é um estímulo neutro porque não tem significado nenhum. Esse alarme, toda vez que ele tocava, algum tempo depois chegava uma comida. E a comida significava uma coisa legal, significava uma coisa gostosa, que fazia o cão salivar, que fazia o cão ficar excitado. E ela sempre vinha após esse alarme, após esse estímulo neutro. E aí o que começou a acontecer com esse cachorro? Ele começou a fazer essa associação. Ele começou a fazer esse emparelhamento de estímulos. O que isso significa? Ele começou a entender que toda vez que tocava o alarme, começava a vir a recompensa, né? Começava a vir a comida. E aí a resposta dele à comida, que era uma salivação, que era uma excitação, todas as respostas que ele apresentava quando chegava a comida começaram a ser apresentadas antes da chegada da comida. Simplesmente de escutar o alarme, o cachorro já começava a salivar e a ficar mais excitado, porque ele sabia que estava prestes a vir a comida. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai apresentar o estímulo e toda vez depois do estímulo, a gente vai oferecer uma recompensa para o nosso cão. Até o momento em que ele faça um emparelhamento de estímulos. Esse estímulo que não significa nada, sempre vai vir seguido de uma recompensa. Então, eventualmente, o meu cão vai entender que, quando ele escuta isso, ele ganhou algo. E aí, ele já vai começar a responder da forma como se esse algo que ele ganhou já tivesse chegado. Entendeu? E aí vai ser nesse ponto que você vai perceber que ele emparelhou os estímulos. E é isso que a gente vai fazer para utilizar o clicker, tá bom? E aí, agora que a gente entendeu como que a gente vai emparelhar o estímulo do clicker com uma recompensa, eu vou te explicar um pouquinho como que a gente vai usar o clicker no treinamento em si, tá bom? A gente vai começar a estimular o nosso cão a fazer o comportamento que a gente quer dentro lá do treinamento. Por exemplo, se eu quero que o meu cão sente no treinamento, eu vou começar a induzir ele a sentar, eu vou começar a esperar ele apresentar comportamentos que se aproximem do comportamento de sentar. E sempre que eu conseguir induzir ele a sentar, por exemplo, assim que ele sentar, pum, marquei. E aí eu marquei, depois eu vou lá e entrego. E aí eu vou induzir ele a sentar mais uma vez. E no segundo que ele sentar, pum, marquei. E aí eu vou lá e entrego a recompensa, tá bom? E aí a gente vai sempre marcando no momento em que ele executar o comportamento que a gente quer. Dessa forma, a gente vai fazer aquilo que eu disse lá no começo do vídeo. A gente vai capturar o comportamento que a gente quer que o nosso cão apresente. E a gente vai indicar para o nosso cão
esse comportamento, cara, era exatamente isso que eu queria que você fizesse. E aí o nosso cão vai começar a entender com maior facilidade o que a gente espera dele, tá bom? E, mais uma vez, por que é importante? Vamos supor, no exemplo de sentar. Eu quero que o meu cão se sente. E aí, na hora que ele senta, eu não tenho marcador. Vamos supor que agora isso aqui é um petisco, tá? Eu não tenho marcador. Isso aqui é um petisco e o meu cão sentou. E aí eu vou lá entregar o petisco para ele. Sendo que acontece? No meio do caminho, o meu cão fica excitado de ver aquele petisco chegando, aí ele levanta e pula na minha direção e pega o petisco. Ele vai associar muito mais o ganhar esse petisco com o comportamento de pular no petisco e não com o comportamento de sentar. Mas se eu usei um marcador para indicar o momento em que ele ganhou essa recompensa, não importa se ele vai receber essa recompensa depois, porque ele já entendeu pelo que ele está ganhando essa recompensa, que é pelo comportamento de sentar, tá certo? Então, é dessa forma que você vai usar. Eu usei o exemplo do comportamento de sentar, mas você vai usar para qualquer comportamento que você queira ensinar para o seu cachorrinho aí na sua casa. Lembrando que o primeiro passo é emparelhar o estímulo neutro do marcador sonoro com um estímulo que já signifique algo e algo positivo, né? Com uma recompensa que o cão já conhece como recompensa, até o momento em que esse estímulo neutro comece a se tornar um estímulo condicionado, um estímulo que foi condicionado a significar uma recompensa, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido e que eu tenha te ajudado. Guarda bem essa informação lá no fundo do seu coraçãozinho, nunca mais esquece dela, porque você vai precisar para vários outros vídeos que eu vou mostrar aqui, ensinando comandos para os cães, e saber a respeito do clicker e como usar o clicker vai ser muito importante para que você consiga aplicar esses treinamentos que eu vou te passar, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho e acompanhar um pouco mais o meu dia a dia, visita lá as minhas outras redes sociais, minhas outras plataformas e principalmente o meu Instagram, onde você vai ter acesso ao meu dia a dia com a Branca, meus treinamentos com a Branca e também a uma distribuição de todo o conteúdo que eu posto aqui no YouTube, no meu blog, no meu podcast e em todos os outros lugares para onde eu produzo conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.